Olá, tudo bem? Sou Adriano Alves e estamos no ar com o programa Vossa Excelência, em comemoração ao mês da advocacia, o mês de agosto. Nossos entrevistados de hoje é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na cidade de Salto, o doutor Juliano Hipólito de Souza. Ele é advogado, ele é presidente da OAB Salto e é especialista em direito constitucional, previdenciário e processo civil. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Adriano. Nosso segundo entrevistado é o doutor Rui Luiz Lorenzeto Júnior. Ele é pós-graduado em processo civil pela Faculdade de Direito de Itu, é pós-graduado em História pela Universidade Metropolitana de Santos, é mestre em Direito na área de Direitos Difusos e Coletivos pela Unimep. Ele foi vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na cidade de Itu. Seja bem-vindo, doutor Rui. Muito obrigado, Adriano, pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui, também com o nosso grande amigo, doutor Juliano. Muito obrigado mesmo. Bem, doutor Juliano, o senhor assumiu recentemente a presidência da OAB na cidade de Salto. Sim. Como está sendo administrar a OAB e a advocacia? Esse primeiro semestre da nova gestão realmente tem sido bastante trabalhoso, porque nós estamos implantando todos os nossos projetos, né, para o triênio até 2021, para a realização dos nossos trabalhos. Então tem toda uma questão de alinhar as comissões temáticas, compor as comissões temáticas. São muitas comissões, doutor? São aproximadamente 14 em Salto. 14 comissões. Isso. Cada comissão tem aproximadamente de 5 a 6 membros, né? Então, realmente, esse primeiro semestre, nós tivemos também a realização de um baile de posse e comemoração dos 32 anos da nossa subseção. Em Salto já faz 32 anos a existência da OAB. 32 anos. Ela foi criada no dia 5 de março de 1987. Então, nós aproveitamos a posse e já fizemos no mesmo mês o aniversário da subseção. Então, tudo isso é muito trabalhoso, custa muito tempo, né? Então, realmente tem que ter uma dedicação exclusiva. Em relação ao escritório, eu trabalho com mais 2 advogadas, então, realmente tem que fazer a divisão de tarefas e trabalhar de final de semana, fora do expediente. À noite, chegar mais cedo, sábado. O doutor Rui passou por uma experiência já, né, doutor Rui? Meio similar aí, né? Não é fácil, não. Assumir esse encargo é gratificante para nós, mas assumir esse encargo de ser diretor da ordem é um encargo que toma muito tempo mesmo. Você abdica de muitas questões da sua vida pessoal, da sua vida profissional, para se dedicar à ordem. O que o Juliano está fazendo em Salto lá é um trabalho sensacional. Acaba fazendo falta o tempo ali para dentro de casa? Então, na verdade, eu trabalho com a minha esposa. Então, a gente está Aí sobra um pouco para a esposa administrar o escritório também? Sim. Com a filha, às vezes, falta um pouquinho. Mas nós temos vários projetos. São, assim, quase que diariamente, a diretoria com as comissões realizam várias reuniões. Nós temos tido vários cursos e palestras nesse primeiro semestre. Então, tudo isso demanda muito tempo e nós também criamos, junto com a Associação Comercial, com a Associação Industrial e com a Associação dos Engenheiros, a Fraternidade Solidária, né? Então, nós fazemos... Fraternidade Solidária Sim. É um projeto da OAB e da Associação Comercial? E com a Associação Industrial e dos Engenheiros de Salto. Industrial e dos Engenheiros? Sim, então nós nos unimos para poder levar até a população o trabalho social dessas associações e da nossa entidade OAB. Então, nós, inclusive, fizemos um grande evento, que foi a despoluição do Rio Tietê, né? Nós fizemos em conjunto, foi muito bacana, só que trabalha todo dia. Reunião 7, 7h30 da manhã. Esse projeto de despoluição do Rio Tietê, como que foi isso? Como que foi a participação da OAB nesse projeto? Então, a OAB tem todo esse trabalho social. E nós temos a Comissão do Meio Ambiente. Então, através da Comissão do Meio Ambiente, junto com essas associações, nós resolvemos fazer esse evento de despoluição do Rio Tietê. Como foi? Foi um evento do dia todo. Pelo período da manhã, no CEUNSP, no Auditório Brasital,
foi um momento ali de debates e uma parte teórica. De forma concomitante, ali na praça, em Salto, que antigamente era Concha Acústica, então ali foram... Agora mudou o nome lá. Agora mudou o nome, perdão que eu não consigo, eu já lembro. Mas ali foi um evento para a população. Foi um grande evento. Foi um grande evento. Nós estimamos que passamos lá por volta de 3 mil pessoas durante todo o dia, que culminou com um abraço do Rio Tietê, um abraço simbólico, mas foi muito bacana, foi realmente um grande evento que a OAB também participou. Foi um projeto de conscientização. Sim, porque Salto, infelizmente, a gente acaba assistindo quase que diariamente, inclusive hoje pela manhã eu vi no jornal, que é uma cidade que acaba recebendo todo o lixo que vem de São Paulo, né? Das cidades que não cuidam, não cuidam da despoluição. Acaba vindo parar tudo em Salto. Já passou em vários programas de televisão, então a gente fica incomodado com isso aí. E o que acontece? Salto paga a conta para tirar o lixo do rio. Então a gente está fazendo esse trabalho muito bacana, que é para conscientização não só de Salto, mas das cidades em que o Rio Tietê passa. Doutor, são quantos advogados na cidade de Salto hoje? Olha, com os novos advogados que receberam a carteira esse ano, são 476. E o que a OAB vem desenvolvendo para atividades de qualificação, de formação, de projetos futuros? Pois não. Nesse sentido, nós fizemos um primeiro curso de Direito do Trabalho, que foi logo em fevereiro. Assim que assumiram, já explodiu um curso de Direito do Trabalho. Nós temos uma comissão de cursos e palestras muito bacana, que depois de fevereiro, né, nos meses subsequentes, vem realizando no mínimo 2 palestras. Inclusive, o Dr. Rui nos brindou com a presença. Já esteve lá em Salto também, falando um pouquinho. Qual foi o tema lá, doutor? Lá foi execução, cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Falamos sobre cumprimento de sentença, Então, muito bom. Nós temos um compromisso de campanha de continuar investindo nessas palestras e cursos até o final do nosso mandato. Então a diretoria vem se esforçando, tem a comissão específica de cursos e palestras se esforçando nesse sentido. E nós tivemos um grande evento mês passado, né, realizado pela comissão do Jovem Advogado, que foi a entrega de 16 carteiras profissionais. Foi feito no auditório do CEUNSP, foi um evento muito bacana. Foi um grande evento. Sim, que contou com palestras a respeito de ética, prerrogativa, e assim, foi uma recepção calorosa mesmo para os novos advogados. E essa mesma comissão, ela tem um convênio com a Faculdade de Direito de Salto, né, de recepcionar, de ajudar no dia a dia do novo advogado, né, de prestar assistência ao novo advogado, né, que está ingressando agora no mercado de trabalho. Então, nós temos esses projetos de recepção, né, a esses novos profissionais. Muito bacana. Qual a visão que o doutor tem para a advocacia no futuro? A gente vê muita coisa se discutindo. Sim. Inclusive, a gente estava conversando agora há pouco, doutor Rui. Muita coisa se discutindo aí da advocacia, de extinção de exame de ordem, de tudo isso. Como que o doutor vê o futuro da advocacia, tendo em vista a quantidade de cursos, né, a questão de qualidade? Como que o doutor enxerga tudo isso? Sim, num primeiro momento, o novo advogado, até o advogado que já vem há alguns anos, ele está percebendo que tudo está se transformando, está se adequando à nova realidade. Exatamente. Então, eu até, na atividade acadêmica que a gente acaba acompanhando, a gente verifica que a postura do novo profissional do direito, ela está se adequando num sentido de diminuir o litígio, né, aquele procedimento processual, né, no fórum, está tentando se aproximar a uma questão mais próxima, conciliatória, de mediação, e a outros aspectos ligados à questão da evolução da própria sociedade, né? Nós até tivemos há pouco em Salto uma palestra de cyberbullying, esses assuntos aí que são extremamente novos, né?
A gente assiste bastante isso no dia a dia. Então, assim, realmente está se adequando. Agora, e o advogado vai ter que mudar. Os novos já estão se preparando melhor, que estão saindo da faculdade. Agora, nós que já advogamos há alguns anos, nós realmente, eu particularmente, me preparo para o futuro, porque a advocacia está mudando e vai ter que se adequar à nova ordem. O doutor enxerga que o futuro na advocacia seria a conciliação, então. Não necessariamente aquele conflito, aquelas disputas processuais que se arrastam, às vezes por anos, né? Às vezes a pessoa tem ali aquela questão de família, de inventário. Sim. Quem sabe um dia até no previdenciário poderia existir conciliação? Sim. Na verdade, assim, pelo menos na minha época, que já faz mais de 20 anos que eu me formei, a gente tem uma mentalidade muito diferente, né? Agora, sim, as questões estão mais voltadas a uma questão mais conciliatória. Na época que eu estudei, a gente tinha aquela questão do litígio, né? Do processo. Mas do processo, a cultura ainda hoje é litígio. São poucos que têm essa percepção de mudança. A cultura hoje ainda é litígio. Então, se nós logicamente não tem esses dados, mas se você colocar um percentual de 100% aí, vamos dizer aí que uns 80% tem aquela cultura, eu vou brigar, eu quero ir pra briga, vou pra briga. Então a cultura ainda é essa. Ainda nós pagamos o preço por essa cultura. Nos Estados Unidos, a cultura já mudou nesse sentido desde 1991. O nosso Código de Processo Civil, agora, o 2015, copia o código inglês, que mudou em 98. Então, se nós seguirmos esses caminhos... A gente está seguindo o que já foi mudado. O que já foi mudado. E na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles primam absolutamente por resolver as coisas de outra forma que não seja o litígio judicial. Isso não tem a menor dúvida. Quem sabe, eu acredito que estamos caminhando para... Então, o futuro, na verdade, é o consenso, é a conversa, é o diálogo, é resolver de formas menos agressivas. Creio que assim, o litígio, em muitas oportunidades, não pode ser evitado. Isso não tem como. Mas, ainda que está ingressando a questão da mediação, a presença do advogado sempre vai ser essencial, nunca dispensável. Tanto que por isso que essa questão que o senhor abordou do exame de ordem não faz sentido algum, né? Porque ainda que a advocacia venha se modernizando, a presença do advogado ela é e será sempre essencial e fundamental na administração da justiça. Muito bem, vamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco. Estamos conversando com o doutor Juliano Hipólito, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na cidade de Salto. Espera um pouquinho aí, no próximo bloco vamos conversar com o doutor Rui Lorenzetto. Aguardo vocês. Olá, estamos de volta com o programa Vossa Excelência. Agora, no segundo bloco, faremos um bate-papo com o doutor Rui Lorenzetto. Acertei o sobrenome, doutor? Agora tá certo. Agora tá certo, né? Certo. Legal. Doutor, a gente estava conversando agora há pouco sobre a sua atuação em relação às soluções de conflitos, soluções alternativas de conflitos. Inclusive, o doutor Juliano destacou, pontuou bem sobre isso. E o professor vem fazendo esse trabalho aí, fazendo palestras sobre esse assunto. Qual a sua visão para o futuro na advocacia, doutor? Tendo em vista essa tendência de soluções de formas conciliatórias, né? Seria isso? Não, na verdade não é a conciliatória que entra um pouquinho na discussão,
Por quê? Sempre que a gente fala em soluções alternativas, já vem à cabeça, vamos fazer conciliação. Conciliação ali, mediação. Conciliação, mediação. O nosso código de 2015, ele traz no seu bojo as soluções alternativas de conflitos. Dentre elas, a conciliação e a mediação e a arbitragem. Mas ele deixa amplo para você solucionar o conflito de qualquer outra forma. O problema nosso, isso na minha forma de entender, é que nós estamos acostumados a terceirizar o nosso serviço para o judiciário. Então, quando um cliente procura o advogado simplesmente coloca num papel e passa para o judiciário e fala, agora resolva o problema do meu cliente. Mas na medida em que o advogado tem plenas condições de resolver o problema do cliente sem precisar do juiz. Muitos. Obviamente que alguns problemas não tem... Um exemplo de uma situação que não necessitaria de um processo. Olha só, cobrança de títulos. Então você tem um cheque lá, você precisa cobrar, duplicata para uma empresa que você precisa cobrar. A primeira coisa que o advogado faz é colocar dentro de uma petição, mandar para o juiz e manda intimar a parte contrária. Ao passo que se você vamos conversar sobre como podemos resolver. Aquela cobrança extrajudicial. Cobrança seria um extrajudicial. exemplo. Por exemplo, o divórcio hoje, ele pode ser feito extrajudicial. Mas normalmente quem vem procurar o advogado é uma das partes. E essa parte está nervosa, está... Quer ir pro pau, doutor Juliano. Quer ganhar. O pessoal quer ir pra briga, é isso? Pra briga. Quer ganhar. E aí nós, advogados, nós temos que adquirir, porque nós não temos... Nós temos que adquirir um conhecimento de como conversar com essa pessoa, tentar convencê-la que uma negociação para que seja feito um divórcio extrajudicial, alguma coisa mais tranquila, é melhor. E aí, em vez de eu terceirizar para o judiciário, me permita que eu chame a parte contrária. Obviamente, se tiver advogado, que venha o advogado da parte contrária. É assim que se resolvem as coisas, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós assistimos filmes de tribunais em que os advogados resolvem dentro do escritório. Então, cansamos de ver lá... Houve testemunha, faz tudo ali sem o judiciário. Tem lá o webcam, houve a testemunha. E engraçado que se vocês veem, e não é que é filme, é assim que funciona na prática lá também. Desde 1991, principalmente por conta da escola de Harvard, que traz essas técnicas de negociações. Então, como que funciona? Vamos ouvir uma testemunha? Vamos marcar tal dia no meu escritório, vai advogado da parte contrária, vai cliente da parte contrária, vem, monta todo mundo ouve. Doutor, isso é possível aplicar esse tipo de... Tecnicamente, entende que sim, né? Mas a cultura do nosso país, a nossa sociedade, ela está preparada para esse tipo de advocacia? Não, absolutamente não. Se vocês verem a grade curricular do curso de Direito, é muito tradicional. Então, o curso de Direito te ensina a processar civil, processar trabalhista, processar tributário, mas ela não te ensina a resolver problema. Quando o que nós precisamos é aprender a resolver problema e não aprender a processar. Se você consegue resolver o problema do seu cliente de qualquer outra forma que não seja processando, você resolve isso com muito tempo antes. Hoje, uma ação, estava vendo dados do CNJ, uma ação judicial, em média, é 4 anos. É óbvio, algumas resolvem antes, outras depois, mas em média, com os dados de 2017... É um tempo muito grande, né? 4 anos. Doutor Juliano, o senhor acha que é possível isso ser aplicado no Brasil? O senhor também tem a mesma opinião, doutor Rui, de que é um pouco difícil aplicar esse novo tipo de advocacia no nosso país, em decorrência da cultura da nossa sociedade? Sim, realmente, como eu já tinha dito, nós temos uma cultura do processar, do litígio, que é o que a gente sai com a bagagem da faculdade. Mas eu acredito que mais para adiante, realmente isso vai tentar se adequar, porque a realidade do judiciário hoje é que, como o Rui disse, a vida no mínimo útil de um processo, até ele transitar em julgado, é de 4 a 5 anos com o tribunal. Às vezes é difícil até para o cliente entender isso, Sim, né? Às vezes uma situação pessoa que precisa ali... de urgência, de um divórcio, de uma partilha, de uma situação mais de agilidade, vai 4 ou 5 anos. Aquilo acaba, né, perdendo sentido na vida do cidadão, do cliente. Então, realmente, essa técnica mais moderna, ela tem mais eficácia para a aplicação do direito. Doutor Rui, como que seria possível aplicar isso de uma certa forma, aos poucos, e aplicando isso na nossa sociedade? Será que com o tempo a sociedade conseguiria
absorver esse novo tipo de advocacia? Sim, não só conseguiria, como conseguirá. Até porque agora no próximo semestre, e aí no ano que vem, né? No começo do ano que vem, já entra como obrigatório na grade curricular conciliação e mediação. Isso em todas as faculdades? Em todas as faculdades de direito do Brasil. Então já é uma obrigatoriedade. Agora, eu tenho dado cursos em toda a região nesse sentido sobre soluções alternativas, justamente que é para tentar conscientizar os colegas de que existe outra possibilidade. Tem um livro, Adriano, escrito pelo pessoal da escola de Harvard, mas traduzido já para o português, que é Como Chegar ao Sim Sem Fazer Concessões. Porque no Brasil, se você fala em acordo, você fala, então você vai abrir mão do seu direito, então você é frouxo. É a primeira coisa que você pensa, né? É a primeira Se ideia. eu vou fazer um acordo é porque eu estou desistindo. Fraco. Você é fraco. Mas então, essas técnicas de negociações de Harvard, Juliano, vem no sentido de que você não é ceder, você vai negociar. Eles falam para que haja uma situação ganha-ganha. E não ganha e o outro perde. Então sempre tem como ter opções ganha-ganha. Cada um desiste um pouquinho para todos ganhar mais. Os dois ganham. Os dois ganham. Os dois ganharem. E tem técnica para isso. Não é que nem nós fazemos hoje no judiciário. Tem acordo? Não. Pronto. Não é. Isso não é tentativa de negociação. Tem técnica, tem todo um procedimento para você fazer negociação. Então, espero que isso seja o diferencial nos tempos da robótica, né, em que o robô está dizendo direito. O robô vai fazendo a petição, vai atendendo, vai... A única coisa que o robô não vai fazer... Como que o doutor enxerga isso? A robotização da advocacia. A possibilidade, a gente sabe que é real. Como que o professor enxerga isso? Inclusive, já tem robô que analisa contrato 90% melhor do que um ser humano. Já existe isso e no Brasil já existe. Então, algumas coisinhas... E aí alguns alunos falam, então vai acabar a advocacia? Então vamos acabar... E na minha forma de ver, a única coisa que vai prevalecer na advocacia é a capacidade que nós, seres humanos, temos de conversar um com o outro e resolver problemas. Porque isso o robô não faz. O robô é algoritmo. Qual é o meu direito? Seu direito é esse. Ponto. Isso o robô vai acertar muito melhor que nós. Mas o robô não tem capacidade de conversar com vários seres humanos envolvidos em um conflito e tentar solucionar. Vai de encontro com a ideia da negociação. Temos que desenvolver essas técnicas de como negociar. Então, um conselho aí para o jovem advogado, e até o advogado já experiente, que de repente está procurando novas alternativas aí, é se especializar em negociação. Absolutamente. Expressão corporal, técnicas de negociação, como conversar, como convencer. Tem vários livros. Hoje eu estava vendo lá um livro, Como Convencer em 90 Segundos, como convencer... Existe curso já específico para isso? Na OAB, doutor Juliano, na OAB tem algum curso desse tipo já? Olha, na OAB tem curso de mediação, né? Tem. Não, inclusive nós tivemos uma palestra em Salto a respeito de mediação. Então veio um professor de São Paulo muito bem preparado e realmente há sim, e específico para advogados. Que é o que eu quero sempre frisar. Ainda que haja essa tendência de acordo, composição, tem que ter a presença do advogado. E cada vez mais especializado, inclusive, né? Porque para conciliar aí, você vai, por vezes aí, acaba evitando o judiciário. Então, você precisa ter uma especialização maior para que ambas as partes ali não percam nenhum direito. É isso, doutor? Até porque se você tira da esfera do judiciário e traduz para o particular, o fim dessa relação seria um contrato e não uma sentença judicial. Seria um contrato. E quem de nós tem especialização no direito contratual, por exemplo? Para saber o que pode colocar, o que não pode não colocar. Quem tem essa especialização? Então, às vezes a gente pensa tanto em fazer especialização no processo, como processar, e deixa meio de lado a importância do contrato. Para o futuro ali, de repente, mediação e contratos. Absolutamente. É o futuro. E crimes de internet, aí, o direito digital também a gente não pode fugir, que é uma grande área. Né? A conciliação judicial, ela tem que ter a presença do advogado, porque ao passo que isso não vem a acontecer, como em algumas oportunidades nós estamos assistindo, que inclusive por lei federal isso não vem ocorrendo, isso é prejudicar o cidadão, porque quem é o profissional habilitado a defender o interesse do cidadão? É o advogado. Se ele é levado para o judiciário para promover uma conciliação sem a presença do advogado,
o único prejudicado é o próprio cidadão. Sim. Bem, vamos chegando aqui no final do nosso programa. Fizemos um bate-papo com o Dr. Juliano Hipólito de Souza, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na cidade de Salto. Também está presente aqui nos nossos estúdios, aqui na ITV, o advogado, mestre especialista em Direito, professor universitário, Dr. Rui Lorenzetto. Bem, vamos encerrando aqui, aí algumas perguntas rápidas para a gente conhecer melhor cada um de vocês. Doutor Juliano, um time de futebol? São Paulo. Um prato de comida? Filé parmegiano. Na política, esquerda ou direita? Direita. Um livro? Atualmente a biografia de Abílio Diniz. Uma personalidade? O empresário Silvio Santos. Algum medo? Doença grave. Algum sonho? O sonho de poder viver bastante junto com a minha família, com a minha esposa, ver minha filha crescer, constituir família e participar da vida da minha filha. Doutor Rui, um time de futebol? São Paulo. Um prato de comida? Parmegiana também. Na política, esquerda ou direita? Eu sou centro. Algum livro? Um sonho grande do Jorge Paulo Lema. Uma personalidade? O próprio Jorge Paulo Lema. Um medo? Doença também, obviamente. Algum sonho? Eu tenho o sonho de que a gente possa alcançar uma sociedade mais justa, mais solidária, para que possa viver melhor aí. Doutor Juliano, suas considerações finais. Olha, eu gostaria de agradecer muito o convite para participar desse conceituado programa. Ainda mais nos encontramos aqui por acaso com o Rui, que é meu amigo pessoal, né? E eu quero dizer que a UAB de Salto está à disposição de todo o pessoal da região aqui, dos advogados, dos cidadãos. Estamos colocando nossas comissões à disposição, né? Nós temos um trabalho muito bonito lá e muito árduo com a Comissão da Assistência Judiciária, que nós atendemos aproximadamente 30 pessoas por dia, né, de segunda a quinta, né, fornecendo justiça a quem não tem condições de ir aos nossos pretórios, né, para condições financeiras. Então, estamos à disposição, eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. Doutor Rui, suas considerações. Adriano, quero agradecer você pelo convite, parabenizar pelo trabalho que você está fazendo aqui diante das câmeras, né, trazendo para a sociedade esse assunto que interessa a todos, né, não só advogados, mas a todos os cidadãos. E também o prazer de estar aqui do lado do Juliano, como eu disse, amigo, até os gostos, né, Juliano? São Paulo, tá tudo bem parecido aí, né? Então, foi um prazer, uma honra, uma satisfação. Sempre que precisar, pode contar com a gente, Adriano. Muito obrigado. Agradeço a presença de vocês dois, uma satisfação muito grande e o mais bacana é estar entre amigos aqui, né? E fica assim, então, chegamos ao final desse programa. Na semana que vem, continuamos com o programa Vossa Excelência, aqui no mês de agosto, comemorando o mês da advocacia. Obrigado pela sua audiência e aguardo vocês.